designada e presente todos os magistrados que vão atuar nessa sessão, Ministério Público, secretário e pessoal de apoio. E ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer divergência, declaro a mesma aprovada. Doutor Jales, quer fazer um registro? Pois não, senhor presidente. Com permissão de Vossa Excelência, eu gostaria de registrar um voto de congratulações com a eminente professora Maria Lúcia Malar, da Escola de Arquitetura da UFMG, que hoje recebe às 19h30, no auditório da Rua Paraíba 697, o título de professora emérita. A professora Maria Lúcia Malar cumpriu longa carreira no magistério e arquiteta de renome, foi professora e diretora da Escola de Arquitetura e, por essa razão, participou de bancas de exame de professores no Brasil e até no exterior, e tem diversos cursos na Inglaterra, etc. Então, de forma que está sendo homenageada agora, depois de ter sido aposentada, está sendo homenageada. Então, eu gostaria de registrar um voto de congratulação com a eminente professora pelo seu brilhante trabalho durante todos esses anos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a adesão de todo o Ministério Público, e não vamos expedir o ofício, é justo, né? É justo a gente reverenciar a memória daqueles que, na época própria, contribuiu para o aperfeiçoamento científico na sua área de atuação. Será feito o registro. Vamos, então, chamar pela ordem de prioridade. Há algum inscrito para sustentação oral com mais de 80 que tenha coragem de declarar a idade? Mais de 80? Sim, por favor. Então, vai ter preferência. Por lei. Qual que é o número da inscrição? Bom, então, iniciando pela sessão do doutor Jales, no 16 da pauta, inscrito o doutor Darcio Guimarães de Andrade, pelas recorridas. Será que tem mais de 80 mesmo? Então, qual que é o número da pauta? 16 da pauta. Isso. Doutor Jales, o número 16, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 10.290/54/2017, recorrente ao sindicato, recorrido Stefanini Consultoria e Stefanini Networking. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. 16. Doutor Darcio está negando provimento. Sua aguarda eventual voto divergente? Aguardo, senhor presidente. Pois não. Então, doutor Jales está negando provimento. Doutora Maristela. É o 16 da pauta. sindicato, né? Isso. Estou inteiramente de acordo com o senhor relator. E doutor Mauro César. Também inteiramente de acordo. Então, doutor Darcio, não foi necessária a sustentação que o processo já foi negado provimento. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa pauta e um bom dia a todos. Bom dia. Então, o resultado fica proclamado. Mais algum com mais de 80 anos? Agora com mais de 60, que é a segunda prioridade da lei. Por favor, pode então. Então, passando para a sessão do doutor Mauro César, no 17 da pauta, inscrito o doutor Carlos Augusto de Araújo Catebe, pelo recorrente reclamado. 17 da pauta, doutor Mauro. 17, doutor Mauro, é um recurso ordinário. O doutor Zé Caldeira não chegou ainda. Ele participa também. Desse aí também? Ele estava inscrito também. Doutor Mauro, para anunciar a proposta de voto. Conheço dos recursos, no mérito do parcial provimento ao apelo da reclamante para determinar a aplicação da TR até 24 de março de 2015 e, após essa data, o índice IPCA. Nego provimento ao recurso da reclamada. O doutor tem a palavra para a sua manifestação. Só um momento, doutor. Tem outra inscrição aqui, desculpe, só um momento. Tem uma outra inscrição pela recorrente reclamante. Está presente, doutor Zé Caldeira Brant? Não está, então, o senhor, por favor, pode prosseguir. Senhor presidente,
representante do Ministério Público, excelentíssimos desembargadores. A ASPROM, excelências, é uma instituição filantrópica de reconhecimento público, nunca recebeu um centavo de verba pública, trabalha há 43 anos desenvolvendo atividades de inclusão social de adolescentes cuja renda familiar é igual ou menor que meio salário mínimo. Na ASPROM, excelências, já passaram mais de 92 mil jovens e adolescentes. É muito importante dizer isso a vossas excelências, porque a ASPROM orienta uma média de 3 mil adolescentes permanentemente, o que causa o desligamento e novas contratações de uma média de 170 a 200 adolescentes por mês. As rescisões são todas elas oficiais, em dia, e vossas excelências não conhecem a ASPROM como reclamada há muitos anos. Eu falo isso, excelência, porque, sem modéstia, com 54 anos de atividade na advocacia e ter sido professor de processo civil durante mais de 2 décadas, me pasma a sentença, a fundamentação da sentença e, pelo que vejo também, do voto do senhor desembargador relator, porque lá estão juntados nos autos dezenas de relatórios assinados por esta reclamante, senhora Vera, na condição e na qualidade de funcionária como técnica de acompanhamento e não como assistente social. Ela tem o diploma de assistente social, não há dúvida nenhuma, e assim foi admitida em 1986. Posteriormente, não muito, no início de 1990, esta senhora optou por trabalhar e desenvolver a atividade de técnico de acompanhamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A partir de lá e até a sua demissão, não deixou de funcionar dentro do Tribunal de Justiça, fazendo o acompanhamento única e tão somente do trabalho e do comportamento dos adolescentes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Classificá-la como exercente de assistência social, da profissão de assistência social, é uma agressão à dignidade da ASPROM. A ASPROM, excelências, é constituída de 52 voluntários associados, dentre eles 4 desembargadores do Estado de Minas Gerais. A ASPROM tem por missão pregar a ética, a seriedade. A procedência desta ação vai sangrar a economia da ASPROM, principalmente porque todo o recurso financeiro é destinado aos benefícios, aos cursos que se executa para os adolescentes. A ASPROM pede que vossas excelências realmente examinem a documentação, porque o que aconteceu nestes autos é que o depoimento de uma única testemunha, que também reclamou contra a ASPROM no mesmo sentido, teve valoração superior a toda a farta documentação escrita e os demais depoimentos. Este processo necessita e precisa, sim, que seja examinado minuciosamente, para que não se faça uma injustiça contra uma instituição que tem por missão única e exclusiva a inclusão de adolescentes de baixa renda. Dentre estes,
92 mil adolescentes e jovens. Nós temos uma juíza hoje do trabalho, doutora Cláudia Eunice, que foi adolescente na Asprom e que morava lá no conglomerado da Serra. Nós temos o ex-vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, professor Zé Eustáquio de Brito, que morava lá na cabana do Pai Tomás, quando foi jovem da Asprom. Esta instituição faz o que o Estado não faz, uma ação de governo sem lucro, sem vantagem e sem nunca ter recebido verba pública. Pede-se, sim, a procedência e o provimento do recurso da Asprom, caso Vossas Excelências não resolvam baixar em diligência. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra, o eminente relator. Ouvi atentamente o ilustre advogado e o senhor tem total razão de falar da Asprom, que realmente merece todos os elogios pelo trabalho profícuo que vem fazendo. Eu conheço pessoas que fazem parte da direção da Asprom e tem toda a razão em dizer que atua naquilo que o Estado não faz. É verdade. Tudo isso que o senhor disse é verdade. Agora, no tocante ao processo, eu peço vênia para discordar de Vossa Excelência, porque eu anotei aqui que a reclamante foi admitida em janeiro de 86 no cargo de assistente social, como se vê de anotação da carteira de trabalho, que está juntada aos autos, e da ficha de registro. E Vossa Excelência sabe que as anotações na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade nos termos do artigo 29. Consta também que ela foi admitida para uma jornada de 36 horas, depois houve uma majoração dessa carga horária, né? Passou a trabalhar 8 horas diárias e 40 semanais, mas isso é uma alteração que eu considero ilícita no contrato de trabalho, porque houve a majoração da jornada e não houve do salário. E, além disso, sobreveio a Lei 12.317, de 2010, que alterou a jornada dos assistentes sociais para 30 horas semanais. E quanto ao exercício da função de assistente social, eu faço coro com o que foi decidido na primeira instância pelo testemunho de Elizabeth Aguiar, que prestou depoimento sob compromisso, não há qualquer mácula que pudesse atingir o depoimento, as declarações dessa testemunha, ao contrário das testemunhas indicadas pela ré, que deram depoimentos que não se sintonizam e que sequer sabiam qual era o cargo desempenhado pela reclamante. Portanto, pela análise da prova documental e da prova oral, eu entendo por manter o meu voto. Data vênia. Pois não. Eu sou o segundo votante. Eu compreendo a colocação feita da tribuna a respeito da Asprom e do papel que ela desempenha. Recebo até no gabinete, periodicamente, boletins de informação e observo o trabalho, que eu tenho uma simpatia grande por trabalhos dessa natureza. Mas a análise aqui é jurídica, né? Ela foi admitida como assistente social, lá trabalha assistente social, acho que esse é o principal trabalho. A própria Ana Paula Silveira também trabalha como assistente social, e a lei que regulamenta a profissão estabeleceu essa jornada. Se fosse um trabalho voluntário, né, aí é questão de foro íntimo de quem reclamou e da consciência de quem reclamou. Agora, eu não posso, em razão da finalidade e da excelência do trabalho, do histórico da Asprom, que é louvável, como a gente faz com a Santa Casa, jogamos aqui várias vezes o processo da Santa Casa, às vezes até com certo pesar, mas eu não posso ignorar o diploma legal aplicável
no caso concreto, como fez o juiz de primeira instância e está fazendo o eminente relator. Então, eu também compreendo a colocação, acho que aí seria um apelo de foro íntimo da própria reclamante, mas se ela foi contratada, carteira assinada com essa modalidade, registrada dessa forma, como tal, eu não vislumbro outro desfecho também. Colho o voto, eminente desembargador, doutora Maristela. Doutor Jales. Sou eu, senhor presidente. A matéria aqui, como já foi bem delineado, é meritório o trabalho da ASPROM, mas a questão aqui é de prova documental e anotação de carteira. Então, eu acompanho Vossas Excelências, os votos de Vossas Excelências, só divirjo aqui no tema da TR, que eu mantinha a TR, e vou ficar vencido nesse ponto. No resto, acompanho os votos do eminente relator e de Vossa Excelência. Então, prevaleceu a conclusão do voto do eminente relator, vencido parcialmente do desembargador Jales, quanto ao critério de correção que ele adotava a TR para todo o período. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Passando para a sessão do Dr. Jales, no 44 da pauta, inscrita a doutora Maíra Macedo de Magalhães, pela agravante executada. A advogada de fora solicitou preferência. Não tem mais ninguém acima de 60, não, né? Tem uma outra advogada, mas parece que ela não está presente. Né? Tá certo. Então, vamos dar preferência agora a quem é de fora pelo regimento. Doutor Jales. Foi não, Jales, senhor presidente. 44. Voto 44 da pauta. 44. É um AP, processo 12.563/17/2016, agravante Eliezer Basílio Borges, Stepan Química Limitada. A minha proposta de voto é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e conhecer de ambos os agravos de petição. No mérito, dar provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar a retificação dos cálculos de liquidação, deles excluindo a dedução de 30 minutos concedidos a título de intervalo entre a jornada. Negar provimento ao apelo da reclamada, aqui eu ressalvo meu entendimento de parte do coisa, mas já adoto o entendimento da outra maioria. Custos de 44,26 pela executada. É a minha proposta, senhor presidente. Há duas inscrições e consulta a advogada que sustenta pela agravante está presente, pela reclamante. Doutora Bruna Gonçalves não está presente, né? Então, passa a palavra a doutora Maíra para a sua manifestação. Há dois pontos aqui, bom dia a todos primeiro. Há dois pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção no nosso agravo. O primeiro deles é a apuração de jornada inferior a 6 horas e a necessidade de que, nesses casos, seja considerado que o intervalo foi integralmente cumprido, já que o reclamante gozou mais de 15 minutos de intervalo. Esse fato pode ser comprovado pela análise das folhas de ponto, e eu cito aqui como exemplo as folhas 296, 298, 303 e 307. Então, considerando a realidade dos fatos, o simples fato, novamente, dele ter tido jornadas inferiores a 6 horas, já garante que a concessão de intervalo de 30 minutos é suficiente para cumprir o determinado pela lei, já que foram mais de 15 minutos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E outro ponto, quanto ao IPCA, ao pedido do reclamante de que seja aplicado o IPCA, eu peço para que seja mantida a TR, já que ela reflete exatamente os termos da lei, o índice, aliás, vigente desde a época do ajuizamento da ação, então não há aqui nenhuma novidade. E, tendo em vista que o processo ainda está em curso e que essa discussão ainda vai ser analisada pelo TST, a manutenção da TR, nesse momento, não causaria sequer prejuízo ao reclamante, porque, se fosse o caso de, eventualmente, isso ser revertido, novos cálculos seriam apresentados e a reclamada de boa-fé cumpriria com suas obrigações. Nesse momento, o cálculo tem que ser feito com base no comando executório, e a última determinação constante neste comando executório é a aplicação da TR. Então, eu peço para ser dado provimento ao agravo da empresa. Obrigada. Eminente relator. Não, senhor presidente. O tema relativo aos 30 minutos é que a súmula 437 do colente TST diz que o período de intervalo não concedido resulta na obrigação de pagamento da hora extra de forma integral e esse período concedido também não pode ser computado. Então, estou mantendo minha proposta de voto.
quanto ao IPCAE, meu entendimento é o mesmo sustentado da tribuna. Eu acho até que existe violação da súmula vinculante número 10 do STF Supremo Tribunal Federal, porque está sendo negado vigência a uma lei que ainda não foi declarada inconstitucional. Então, por essas razões, mas eu adoto o entendimento da outra maioria que vem do colênio TST. Por essas razões, senhor presidente, mantenho minha proposta de voto como foi formulada. Pois não. Esse é o voto do doutor Jales, agora a doutora Maristela. De acordo. De acordo. Só fiz um acréscimo. Ah, não foi isso, não, desculpa. Doutor Mauro. Também inteiramente de acordo. Então, prevalece o voto do eminente relator, a unanimidade, conforme anunciado. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. O próximo. Passando para a sessão da doutora Maristela, no 30 da pauta, inscrito o doutor Tiago Musi, pela recorrente reclamante. Tem outro advogado aqui, mas não está presente. É o primeiro. Há 12 inscrições, o outro advogado não está presente, né? Nós vamos ao julgamento. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante, salvo quanto a este último em relação aos percentuais das premiações por falta de interesse recursal. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo da reclamada para a. Reconhecer a prescrição total relativa ao pedido de pagamento de comissões e excluir da condenação as parcelas correlatas, comissões e reflexos. B. Excluir da condenação o pagamento de salário de substituição e dos reflexos em relação aos supervisores Raimundo Inácio Silva, Leonardo Cerqueira, Gabriela Amaral e Sidney Guimarães. C. Para fixar que o autor fruía de 1 hora de intervalo, eu não coloquei de quê? Fruía de intervalo de 1 hora, o que deverá ser computado no cálculo das horas extras, e para excluir da condenação o pagamento das horas extras decorrendo da alegada suspensão parcial do intervalo entre a jornada e seus reflexos. Ao apelo do reclamante, estou negando provimento, reduzindo o valor da condenação para 250 mil e das custas para 5 mil reais, facultando a reclamada a requerer a restituição das custas recolhidas a maior, nos termos da instrução normativa número 2 de 2009 da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Tiago Musi tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa colenda turma, ilustres desembargadores que a compõem, ilustre membro do parquê, senhores servidores, demais colegas presentes. Senhor presidente, estamos diante de uma fraude inequívoca ao contrato de trabalho, bem reconhecida pela respeitável sentença de piso, e pedindo vênia a sua excelência a relatora, mas esse é um ponto já trazido aqui a essa colenda corte, ocasião em que caso idêntico ao presente foi julgado pela colenda primeira turma. Senhor presidente, no presente caso, um reclamante trabalhava recebendo comissões. A empresa diz a ele: vocês serão demitidos, e após o interstício de 90 dias, a Perdigão disse a eles, serão recontratados em condições melhores. De fato, curiosamente, senhor presidente, não apenas ele, como outros vendedores, inclusive um dos quais, ouvido a rogo do juízo, são demitidos e todos, 90 dias depois, recontratados. Para a surpresa de todos, as condições que seriam, naquele primeiro momento, melhores, são infinitamente piores. Bem sabemos que, desde a redação de 1943, a CLT traz um dispositivo de cujo número me esqueço, mas que fala que os períodos, ainda que descontínuos, se somam e se referem ao mesmo contrato. Além desse dispositivo, senhor presidente, temos aqui evidenciada uma fraude ao contrato de trabalho proscrita desde também da redação primitiva da CLT em 43, pelo artigo 9º. Vejam, excelências, quem é demitido e sob a promessa de que seria recontratado 90 dias depois, é recontratado e se lhes retiram as comissões que lhes eram pagas no primeiro contrato, que é um contrato único.
Não há dúvidas que, se o objetivo foi desvirtuar e fraudar a ordem tuitiva e protetiva do parâmetro mínimo aurido da CLT, não se pode condenar com outra pecha, senão aquela de nulidade prevista, tanto no artigo 9º, quanto no artigo 468 da CLT. E a prova oral também, senhor presidente, deixou clara que a remuneração dessas pessoas caiu para pouco menos da metade. Por quê? Porque antes eles asseguravam o pagamento de 3% de comissionamento. Então, numa atitude sob a proteção de tais dispositivos que repudiam a fraude ao contrato de trabalho, é que se pretende a manutenção da respeitável sentença para que se não declare a prescrição. E nós bem sabemos também, sob a proteção da parte final da súmula 294, que a prescrição é parcial quando aquilo que lhe foi retirado encontra-se sob a proteção da lei. E aqui temos uma verba retirada, seja de qual flanco se lhe analise, seja pela redução do salário, seja pela retirada do comissionamento que antes lhe era assegurado, sob qualquer ângulo que se analise a matéria, há evidenciada a redução do padrão remuneratório que por anos lhes foi assegurado no primeiro contrato, o que, inclusive, a Carta Constitucional repudia. E o artigo 468 também o faz. E é em razão disso que se pede e insista-se a manutenção desse dispositivo do contrato de trabalho. A fim de tornar a questão mais clara ainda, insisto, foi ouvida uma testemunha a rogo do reclamante que a mesmíssima situação, no mesmíssimo tempo, lhe foi imposta. Diz ela, abro aspas, trabalhou de janeiro de 94 a março de 2015, que em 1996 findou o contrato com a empresa incorporada Perdigão, tendo sido readmitido pela mesma empresa incorporada 90 dias após. Que foi dito que a alteração se deu devido ao fato de que mudaria o salário, que no primeiro contrato recebia um salário mínimo mais 3% de comissão, calculado sobre o valor bruto, e no segundo contrato era um salário fixo mais premiações referentes a produtos, que no final das contas, no segundo contrato houve uma perda de 50% a 60% da remuneração, fecho aspas. Então, sob pena de se proteger uma fraude ao contrato de trabalho, se espera a manutenção nesse capítulo da respeitável sentença e pedindo mais uma vez, venha a sua excelência relatora, sempre percussiente e cuidadosa em todos os votos que exara, por ser a mais lídima e medida de justiça. Desembargadora Maristela. Senhor presidente, em relação à unicidade contratual, eu estou mantendo a sentença. Realmente houve fraude e, por conta disso, eu estou entendendo correta a sentença que declarou unicidade contratual. Ocorre que, com relação à prescrição, a alteração da forma de pagamento ocorreu a partir da vigência do contrato de trabalho de 12/8/96. Então, a alteração ocorreu em 96 e a presente ação foi ajuizada em 8/11/2017. Então, estou aplicando ao OJ 175 da SDI, que dispõe, aspas, a supressão das comissões ou alteração quanto à forma ou ao percentual em prejuízo do empregado é suscetível de operar a prescrição total da ação, nos termos da súmula 294, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei. Então, estou aplicando ao OJ 175. Com relação ao salário de substituição, eu reputei a prova muito frágil, porque a única testemunha ouvida, ela falou que o reclamante ativava no interior, depoente na capital. O reclamante atendia o varejo, a depoente rede de lojas. E ela também não relata quais as funções que foram assumidas pelo autor e nem sequer indica o período de substituição. Então, no particular, eu reputei a prova frágil
estou excluindo da condenação esse salário de substituição. Quanto ao mais, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma questão de Pois- fato? pois não. O pedido é fundamentado numa redução de 50% a 60% da remuneração do primeiro contrato para o segundo. Pois não, eminente relator. Bom, eu até, de uma certa forma, eu acho injusta. Eu já entendi, até contra essa súmula, que redução de comissão, ela afronta, a irredutibilidade do salário está prevista na Constituição. Então, meu fundamento era esse. Eu não aplicava essa súmula. Mas com essa súmula, com recurso de revista, não adianta, por questão até de coisa judiciária. Política judiciária. Eu estou aplicando as súmulas, não estou nadando contra a maré, mais que não adianta, há recurso de revista. Então, estou me curvando o meu entendimento anterior ao disposto nesta súmula. Mas o seu fundamento era o meu no passado, doutor Tiago. Doutor Mauro. Eu recebi o memorial, recebi o doutor, analisei detidamente e, inclusive, no ponto que ele destaca aqui no memorial, a relatora não está conhecendo, porque a sentença está atendendo, não é isso? Aham. Então, eu peço ver, né, doutor, mas eu vou acompanhar integralmente a proposição da doutora. Diante da pacificação de jurisprudência, alteração de critério depende de sazonalidade, de época, de período, e o comissionista, isso é natural, oscilações. Se fosse o salário fixo, seria diferente. Também estou acompanhando. Tem a jornada um pouco elastecida, mas eu estou de acordo com as horas extras deferidas. Então, eu acompanho integralmente e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto anunciado pela eminente relatora. Bom dia, Excelência. Bom dia. O próximo. Passando para a sessão, doutor Jales, no 22 da pauta, inscrita a doutora Alice Valadares Pereira, pela agravante. Número 22 é um AP. Doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 10.392/30/2016, o agravante é Ibrahim Martins Gomes e agravado via varejo. A minha proposta de voto é conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento. Nos termos do inciso 4º, artigo 7º da Instrução Normativa 1/2002, deste agreste tribunal, não incidirão custas. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Então, a doutora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Nesse presente caso, excelências, em audiência, o excelentíssimo juiz monocrático determinou que o procurador do reclamante devolvesse um valor de R$ 4.951,41, levantados a maior. Foram feitos 3 vezes cálculos pelo perito assistente do juízo e ocorreu um equívoco que ela não deduziu valores anteriormente levantados. Então, de boa fé, o procurador do reclamante depositou em juízo o valor de R$ 1.237,85, que se refere aos honorários advocatícios, né, desse valor levantado a maior. Ele juntou aos autos também o contrato de honorários, todos os comprovantes de depósitos recebidos pelo reclamante, as notas fiscais, para comprovar que o responsável pelo pagamento do valor restante é o próprio reclamante, porque o advogado, né, o patrono do reclamante, ele não se beneficiou desse valor. Os honorários recebidos a maior já foram devolvidos nos autos. Então, o reclamante requer que seja anulada essa determinação constante na ata de audiência para a reclamada ser intimada para as providências necessárias à execução do valor remanescente diretamente ao reclamante, ou que o próprio reclamante seja intimado para devolver. E outra coisa, foi aberta vista também a reclamante sobre o pedido de liberação do crédito e a mesma concordou. Isso está no ID 8524-1F0. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, o problema aqui é o seguinte, pagamento de valores indevidos. Se tivesse sido pago diretamente ao reclamante, eu concordaria com o que foi sustentado da tribuna. Mas quem recebeu os valores foi o ilustre procurador. Recebendo esses valores, ele tinha obrigação, no meu entendimento,
de saber que havia erro, porque ele tinha ciência dos cálculos, etc. Então, como ele recebeu esse valor e o meritíssimo juiz entendeu que ele é responsável, eu também não vejo como eximir a responsabilidade do advogado que recebeu um valor que era indevido e nem mesmo orientou o reclamante e devolveu, porque podia ter feito isso. Então, dessa maneira, senhor presidente, eu acho que o ilustre procurador é responsável, estou mantendo a decisão e minha proposta de voto é negar provimento ao recurso. Doutora Maristela. De acordo. Doutor Mauro. Também estou inteiramente de acordo, porque a gente passa por essa situação lá de haver uma liberação errada, mas ele liberou para o advogado. E eu entendo que o advogado é que deve devolver, alegar boa-fé, só porque ficou com o cliente, eu peço, eu vou acompanhar integralmente. Ele corre risco dos ônus e dos bônus, né? Então a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigada, bom dia. Próximo. Passando para a sessão do doutor Mauro, no 20 da pauta, inscrita a doutora Adriana Castanheira, pela recorrida. Doutor Mauro, para anunciar a proposta de voto. Gente, o PJE está ótimo hoje, hein? Já não elogiar. Pode falar. Não, mas mostrar que a gente tem que ter paciência, porque claro, na implantação é natural que tenha algum. Claro. Doutor Mauro, proposta de voto. Conheço do recurso interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para condenar reclamado ao pagamento adicional de periculosidade com reflexo em férias, mais 1/3, 13º, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%, bem como ao pagamento de honorários periciais. O adicional deferido possui natureza salarial, cumprindo o disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Declaro que apenas os reflexos do adicional de periculosidade no FGTS mais 40% têm natureza indenizatória. Elevo o valor arbitrado à condenação para R$10.000 com custas no importe de 200 pela reclamada. Doutora Adriana tem a palavra. Bom dia, Excelência. Bom Tendo dia. visto o provimento parcial do recurso do reclamante, eu gostaria de saber se há divergência, porque parcialmente o voto me atende. Então, se houver divergência, eu devolvo Pois não. a palavra. Eu estou de acordo com o voto e doutor Jales. Senhor presidente, nós estamos julgando o número 20. É Hamilton e Alcoa. Estou de acordo com o eminente relator. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Próximo. Prosseguir na pauta do doutor Mauro. No 30, inscrito doutor Elias Nege Neto, pelo recorrido reclamado. Número 30, Marluce RN Comércio. Doutor Mauro, para anunciar a proposta de voto. Conheço do recurso no mérito do provimento parcial apelo para ampliar a condenação ao pagamento das horas extras devidas em razão da não fruição do intervalo intrajornada, mínimo de 1 hora, considerando todo o período e não somente o tempo suprimido, mantendo-se incólume os demais parâmetros fixados na sentença. Mantenho o valor arbitrado da condenação, porque ainda é compatível. É no período anterior à reforma, não é isso? Exato. Exatamente. Então, passo a palavra ao advogado para a sua manifestação. É só a questão do intervalo, né? Senhor presidente, na ilustre pessoa, quem cumprimentamos os demais integrantes da egrégia turma, o voto do eminente desembargador relator atende os interesses da empresa. Se não houver divergência, gostaria que fosse acompanhado. Pois não. Eu estou de acordo, doutor Jales. Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão doutor Sebastião, no 18 da pauta, inscrito doutor Felipe Barbosa Freitas, pela recorrida reclamada Jamef Transportes, e doutor Breno Pequeno Andrade Costa, pela recorrida reclamada Empresa de Transportes Pajuçara Limitada. Pessoal, minha proposta de voto para esse caso eu estou conhecendo do recurso do reclamante no mérito. Eu estou dando provimento apenas para determinar a observância do artigo 791A, parágrafo 4º da CLT, contra os honorários advocatícios. Apenas para isso. Aguarda eventual voto divergente, doutor? Porque a questão principal aqui seria o tema da responsabilidade, que eu estou mantendo a sentença, no caso.
Esse é meu voto do doutor Jales. De acordo, senhor presidente. E doutora Maristela. De acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Próximo. Prosseguindo na pauta, doutor Sebastião. No 32, inscrita a doutora Bruna de Lara Cota Monteiro, pelas recorrentes reclamadas. Bem, aqui são vários recursos e um voto bem longo. Anunciar logo aqui a conclusão. É uma matéria aqui meio duvidosa, eu fiz duas opções, mas a minha opção é a primeira. Vou lê-la com vagar para a advogada captar. Há duas advogadas inscritas? Não, só uma, né? É que não. Então, a minha primeira proposta de voto é a seguinte: conhecer dos recursos. No mérito, estou propondo dar parcial provimento ao recurso das reclamadas para 1. Limitar a condenação ao pagamento de 1 hora extra pela concessão irregular do intervalo intrajornada ao período 31/7/2012 a 10/11/2017 e não até 11/11/2017, um dia só. Número 2. Afastar a equiparação salarial com relação aos paradigmas Valdeci Cândido de Oliveira, Adilson Andrade e Renata Antunes Barcelos. E ainda, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para, no período a partir de 11/11/2017, acrescer a condenação ao pagamento de 30 minutos do período suprimido, com adicional de 50%, sem os reflexos, porque a natureza passou a ser indenizatória. E 2. Acrescer a condenação ao pagamento pela reclamada dos reflexos das parcelas deferidas para fins de repasse às contribuições devidas à Forluz, que deverá ser realizada nos presentes autos com observância dos termos do regulamento da entidade, devendo a quota parte do reclamante ser deduzida do crédito apurado nos autos. 3. Deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, inalterado o valor arbitral da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto. Passo a palavra à eminente advogada para a sua sustentação. Bom dia a todos os presentes. Minha sustentação seria com relação à equiparação salarial, mas como já foi acolhido o voto de Vossa Excelência, gostaria de enaltecer apenas o intervalo intrajornada após o período de 11 de novembro de 2017, porque foi anexado aos autos o acordo coletivo da categoria que, a partir da nova CLT, a reforma trabalhista, permitiu a flexibilização do horário de intervalo. Então, a partir de 11/11/2017, os 30 minutos foi passado a ser usufruído dentro da jornada, com o elastecimento de até 8 horas por dia, e com relação a isso, seria a minha sustentação, e manteria as demais propostas da limitação e extinção da equiparação salarial, porque todos fazem atividades completamente diferentes, especialmente em Juiz de Fora, porque a testemunha foi muito clara nesse sentido. E tem um laudo pericial também, que o próprio advogado do autor já pediu em outro processo para apurar essa questão do posto diferenciado de Juiz de Fora, e foi vencedora a CEMIG, que comprovou que realmente as atividades são muito diferentes. É um posto que foi adquirido de outra companhia energética, são equipamentos diferentes, então não há o que se falar em equiparação salarial, além de existir o plano de cargos e salários, onde a categoria, o sindicato participou. Obrigada. Pois não. Começando pelo último ponto, equiparação, eu analisei para e passo, um a um, e excluí do Valdeci, do Adilson e do Renato. Só mantive a equiparação quanto ao paradigma Lázaro Luiz de Souza, também pelos motivos que estou aqui indicando. De fato, tem razão dessa questão de Juiz de Fora, que era outra região. No que toca ao intervalo... Deixa eu localizar aqui. Processo com muitos pontos. Intervalo. Os controles de ponto anexado aos autos evidenciam que o autor elaborou em turno de revezamento. Aqui estou dizendo. Turno de divisor.
Minutos residuais, salário, habilitação. Eu estou mantendo o voto, a questão do intervalo não se enquadrou e eu fiz a apreciação aqui do período posterior, seguindo exatamente o que está prevista a reforma. Então, eu mantenho o voto como anunciado, colho o voto segundo votante, doutor Jales. Presidente, eu estou entendendo aqui, com a devida vênia, que no recurso das reclamadas nós deveríamos suspender o julgamento do processo, porque está em questão aqui a validade da norma coletiva. Então, eu peço vênia, vou ficar vencido no recurso das reclamadas, porque eu sobrestava o julgamento. No recurso do reclamante, eu vou ficar vencido na parte relativa à competência da Justiça do Trabalho para matéria de previdência privada, porque o excelso STF já decidiu que é da Justiça Comum. Então, vou ficar vencido no recurso das reclamadas pelo sobrestamento e no recurso do reclamante, em parte, pela incompetência da Justiça do Trabalho. Sim, eu mantenho porque nós não estamos aqui descumprindo a norma, exatamente aplicando a norma que não foi seguida, por isso que eu estou decidindo dessa forma. Mas a questão tem essa controvérsia mesmo. Doutora Maristela? Estou acompanhando, senhor relator. Então, vencido em parte, o desembargador Jales, prevaleceu a primeira opção de voto por mim anunciada. E o resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão da doutora Maristela, no 20 da pauta, nós teremos sustentação oral de distância do Foro de Uberlândia, de onde falará o doutor Fernando Souza Leles Júnior, pela recorrida reclamante. 20 da pauta, doutora Maristela. É um AP, doutora Maristela, quando tiver condições, Algar e Banco Bradesco. Perguntar se eles estão ouvindo. Pessoal de Uberlândia está nos ouvindo adequadamente? Sim, bom dia. Bom dia. Então, nós vamos iniciar o julgamento. Só um minuto, por favor. Qual processo que é esse? Porque eu tô pelo Banco Bradesco, o doutor Fernando não está aqui. É o 10.929, Algar e Arielle Aparecida Gonçalo. Não, esse nós não estamos inscritos, é só o doutor Fernando mesmo. É recorrida? É recorrida? Não, isso aqui tem direito. Porque tinha um advogado, achei que era ele. Assim. Então, nós vamos passar para outro julgamento. Pode ser que ele chegue. Então, qual que é o seguinte? Tá, então nós vamos continuar Uberlândia, né? Vamos continuar Uberlândia, já que o canal está conectado. Então, prosseguindo na pauta da doutora Maristela, no 34, escrita a doutora Ana Carolina Mamonté Rosa, pelos recorridos reclamados Banco Bradesco. Ariana Santos Vidal, não é isso? Isso. Pois não. Então, neste relator, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário deposto pela reclamante, no mérito eu estou negando-lhe provimento. Doutora, aguarda voto divergente, doutora? Sim. Doutor Mauro? Inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo e, portanto, o resultado foi conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento é o que fica proclamado. Obrigada. Pois não. Tem mais um para julgar? Sim. Pode apregoar. Então, passando para a sessão do doutor Mauro, no 35, inscrita a doutora Ana Carolina Momenté Rosa, pelos reclamados Banco Bradesco, cartões e tempo de serviço limitado. Doutor Mauro, processo de Iolete Carvalho da Silva, para anunciar a proposta de voto. Não conheço do agravo de petição por ausência de fundamentação. Custas no importe 44,26 pela executada. Não está conhecendo por ausência de fundamentação. Eu passo a palavra à eminente advogada para a sua sustentação. Excelências, bom dia. Bom dia. Nesse caso, trata-se da questão de inexigibilidade. Então, o nosso entendimento é de que tem que ser dado provimento ao agravo de petição sobre os seguintes argumentos: que o artigo 884, parágrafo 5º da CLT, é claro ao prever que não é possível executar título judicial fundamentado em decisão incompatível com o entendimento do STF, e pertinente à referida decisão, já que a presente lide não mais encontra
amparo por objeto ou causa de pedir, razão pela qual está correta a declaração de inexigibilidade do título, devendo ser aplicado imediatamente o posicionamento do STF, e, por fim, a aplicação do novo entendimento do STF à medida que se impõe, já que a presente lide transitou em julgado após a decisão magnânima e vinculante do Supremo. E a certidão do trânsito em julgado foi emitida em 7/3/2019. Pois não. Ministro relator. Senhor presidente, eu não estou conhecendo o agravo de petição, porque a parte já havia entrado com uma exceção de pré-executividade e já tinha sido julgado. E o agravo não aborda essa questão, porque os embargos à execução foram extintos. O julgamento foi extinção sem exame do mérito. E o agravo de petição não ataca essa decisão. Ele repisa argumentos de mérito apenas. Então, por isso eu estou mantendo meu voto. Sim, certo. Tem havido uma certa flexibilidade maior de conhecer nessa situação, né? Aqui um caso meio duvidoso. Doutora Maristela, o que pensa? Não, eu não voto nesse. Doutor Jales. É o senhor. Acho que Vossa Excelência é o segundo votante. Pois é. De fato, houve uma falha do advogado no recurso. Podemos suprir essa falha? Esse é o grande argumento, né? Porque ele vai ter que entrar com rescisório? Estou invocando o 1010, número 2 do CPC. Né? Que não enfrentou os argumentos da decisão dos embargos da execução. Eu vou acompanhar o eminente relator. Doutor Jales. Presidente, essa matéria está dando muita polêmica no sessão de dissídios individuais, na sessão de mandado de segurança, e aí a gente vai olhar o que é o parágrafo 5º do artigo 884 CLT. Ele foi acrescentado pela MP 280/35 de 2001, quer dizer, coisa antiga que praticamente aqui nós não temos discutido isso, não houve caso ainda. Mas diz o parágrafo 5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. E os meritíssimos juízes lá de Uberlândia estão aplicando esse parágrafo 5º e eu acho que eles estão absolutamente corretos. Por quê? A decisão do Supremo Tribunal Federal diz que, no tema da terceirização ilícita, ele julgou inconstitucional praticamente toda aquela súmula 331 do Colégio TST, ressalvado a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. E, por essa razão, eu entendo que esses títulos ficaram inexigíveis, porque no processo do trabalho nós temos essa norma de ordem imperativa e a decisão do Supremo. De forma que eu peço, vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, que eu aplicava integralmente esse parágrafo 5º e considerava inexigível o título, ainda que ele não tivesse sido alegado nos embargos de execução, porque acho que aqui a matéria é norma de ordem pública. Esse parágrafo 5º é norma de ordem pública e a decisão é da Suprema Corte. Então, aí eu peço, vênia a Vossa Excelência, vou ficar vencido. Doutor Mauro, eu estou em dúvida aqui pelo seguinte: quando foi julgado essa exceção de pré-executividade, não havia ainda a decisão do Supremo. E como ela é vinculante, como é que vai ficar a situação desse processo? Não há problema, senhor presidente. Eu posso... Porque eu estou analisando aqui os embargos de execução. Ela requereu posteriormente a isso inexigibilidade do título e nós temos aceitado até em embargo de declaração. Entendi. Então eu peço para retirar de pauta. Então vamos retirar de pauta, analisar melhor, que eu estou achando que nós vamos criar uma falsa expectativa, até no exequente, para verificar se tivesse sido julgado mesmo posteriormente a isso. Acho que... Eu acho sempre preferível examinar o mérito. Pois é, então vamos... Eu peço para retirar de Então, vamos retirar ou adiar para a semana que vem? Para mim pode ser adiar para a semana que vem. Vamos adiar para a semana que vem, para já olhar com mais vagar, porque até por uma questão de política judiciária... Sim. E a matéria é polêmica. Vossa Excelência precisa ver a polêmica que tem dado na primeira daí, doutora Maristela participa. Mas a questão aqui nem é tanto do mérito. O mérito a gente já tem ponto de vista fixado. O mérito é o seguinte:
se o recurso veiculado foi adequado. Mas vamos analisar isso com mais vagar, fica adiado para a próxima sessão. Perfeito. Então, isso ficou adiado, doutora, para a próxima sessão. Tem mais algum Tá bom, aí não vai nem publicar a nova pauta de julgamento, né? Automaticamente, na próxima sessão, será apreciado. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. O próximo? Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 38 da pauta, inscrito doutor Alessandro Mastro Giovanni Faria, pelo recorrente reclamado. Pois não. É só pelo reclamado? O reclamante não apareceu, não? Não. Só tem uma inscrição. Pois não. Eu fiz acatei aquela sugestão para ficar mais claro, doutor Maristela, da desequiparação. E doutor Jales também, né? Eu estou propondo o seguinte: conhecer dos recursos ordinários a exceção do tópico correção monetária veiculado no apelo da reclamante por falta de interesse recursal. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento das horas extras decorrentes da participação nos cursos Treinet e Reflexos. Excluir também os reflexos da condenação decorrentes da inobservância do intervalo 384 em PLR. 3. Determinar que na apuração dos reflexos dos 15 minutos extra relativo ao intervalo 384, sob o repouso, seja observadas as normas coletivas colacionadas aos autos. E 4. Determinar que a apuração das diferenças salariais decorrendo da equiparação salarial observa o salário do paradigma até dezembro de 2009, aplicando-se a partir daí os reajustes da categoria, porque não continua a equiparação, mas não cabe reduzir o salário da equiparação obtida até então. 5. Determinar que a correção dos créditos trabalhistas deferidos deverá observar a TR até 24 de março e IPCA a partir de 25 de março de 2015. E dou também parcial provimento de recurso da reclamante para determinar a restituição dos valores descontados a maior a título de vale de transporte, conforme se porá em liquidação, e deferir uma multa normativa por instrumento coletivo violado, observando a vigência das CCTs acostada aos autos. É a minha proposta de voto. Passa a palavra ao eminente advogado para sua sustentação. Bom dia a todos. Bom dia. A manifestação da reclamada que será restrita tão somente ao tópico da equiparação salarial. A condenação, em primeira instância, está fundamentada no argumento de que a reclamante comprovou a identidade funcional e de que a reclamada não teria comprovado fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Nesse particular, eu gostaria de chamar a atenção aqui com relação à prova testemunhal. A primeira testemunha da reclamante disse que o paradigma era gerente comercial, sendo que o reclamante seria gerente administrativo. E as demais testemunhas ouvidas não disseram nada a respeito dessa matéria. Aí eu peço vênia nesse ponto para sustentar que o reclamante efetivamente não teria comprovado a identidade funcional. É só esse ponto que eu tenho a sustentar. No período que ele foi gerente administrativo paradigma, nós não estamos deferindo. Não há equiparação depois de 2010. Só que no período até 2009, como o cargo era o mesmo, inclusive é incontroverso isso, deferimos a equiparação ali e a partir dali terá os reajustes normais da categoria, não mais por equiparação da função de gerente administrativo. Por isso que estou mantendo a minha proposta de voto. Colho o voto, segundo votante, doutor Jales. Senhor presidente, eu havia feito nenhuma divergência, uma anotação, porque esse que Vossa Excelência acolheu, né? Então, estou de acordo no tema da equiparação. Eu só vou ficar vencido no recurso do reclamado no IPCAE e no recurso do reclamante acompanho integralmente Vossa Excelência. Doutora Maristela. Estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator com as adaptações feitas. Isso. Então, prevalece o resultado anunciado, vencido em parte o desembargador Jales quanto ao critério de correção monetária. Eu agradeço a atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo.
Agora, passando para a sessão doutor Jales, no 41 da pauta, inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela recorrente, que falará do foro de Juiz de Fora. Número? 41 da pauta, doutor Jales. Eu indago lá em Juiz de Fora se estão ouvindo perfeitamente aqui a sessão. Excelência, bom dia. O áudio e vídeo está perfeito, estão perfeitos. Ok. Então vamos iniciar o julgamento, doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 11.681/57/2017, recorrente anexa Recursos Minerais S.A., recorrido Érico Figueiredo Barbosa. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, ressalvar meu entendimento e dar-lhe provimento parcial para determinar a aplicação dos índices da TR como fator de atualização monetária até a data de 24/3/2015 e manter o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Guilherme tem a palavra para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento esta douta mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres colegas e ilustres servidores presentes, um bom dia. Excelências, eu peço vênia da proposta de voto proferida e, com relação, primeiramente, ao adicional de periculosidade, eu insisto pela reforma da sentença. Primeiro, porque foi realizada uma diligência pericial do local de trabalho do reclamante, o perito lá esteve, realizou a vistoria, ele fez entrevistas com diversos funcionários, inclusive com o próprio reclamante, e ainda com base em documentos que foram apresentados, ele concluiu pela inexistência de agentes perigosos no local de trabalho do reclamante e nas suas tarefas. E essa diligência ela tem elementos robustos que foram afastados na sentença, única e exclusivamente com base na primeira testemunha ouvida a rogo do autor, senhor José Francisco, que disse que algumas tarefas, que alguns subordinados do reclamante recebiam um adicional de periculosidade. Data máxima vênia, excelências, existe um laudo pericial robusto, calcado em elementos constantes do local de trabalho, e a sentença optou por acolher uma data máxima vênia, declarações vagas que não expunham qual era o agente perigoso que esses subordinados do reclamante estavam expostos e nem a frequência, o período que ele estava exposto. Portanto, se o ônus do reclamante é provar o fato constitutivo do seu direito, o fato constitutivo é a exposição a agente perigoso, essa prova não há nos autos, então não há que se falar, data máxima vênia, em condenação ao pagamento do adicional de periculosidade. Portanto, em suma, é essa a sustentação oral. Eu reitero os demais aspectos do recurso ordinário e peço pelo seu integral provimento. Muito obrigado. Desembargador Jales. Senhor presidente, no caso aqui, o perito oficial fez a perícia e entendeu que não havia periculosidade. Na instrução do processo, o meritíssimo juiz admitiu o depoimento do pessoal do reclamante e de testemunhas. E essas testemunhas informaram que o reclamante trabalhava em serviços perigosos de manutenção, conserto e manutenção de equipamentos elétricos e, portanto, teria direito ao adicional de periculosidade. Eu entendo que, pela regra do Código de Processo Civil, o juiz deve indeferir a prova quando se refere quando a matéria tiver que ser resolvida por perícia, artigo 400 e pouco do CPC. Mas o meritíssimo juiz admitiu. No caso aqui, eu estou ressalvando meu entendimento porque eu acolhi integralmente o laudo pericial. Mas, normalmente, a douta maioria, dependendo da composição, tem acompanhado o que o meritíssimo juiz decide, verificando a prova testemunhal. Por essa razão, eu estou mantendo o meu voto adaptado, fazendo a ressalva do meu entendimento, mas, normalmente, tem sido decidido dessa maneira. Então, eu proponho manter o meu voto nessas condições. Pois não, doutora Maristela. Eu entendo que é possível a oitiva de testemunha para apurar questões, matéria fática, em relação às condições de trabalho do reclamante. Foi o que aconteceu nesse caso. As testemunhas, elas declararam e o juiz atribuiu validade, no sentido que o reclamante trabalhava em campo, ele acompanhava a equipe dele. Então, ele tinha contato, ele estava exposto ao risco acentuado.
e não vi nenhuma incongruência nos depoimentos, e essa turma revisora tem por hábito validar a valoração feita na primeira instância, porque o juiz tem um contato direto com as partes, né? E entendi que ficou muito bem provado que ele trabalhava, sim, exposto ao risco. E os informantes não estão compromissados, e, por conta disso, eu estou acompanhando o senhor relator com seu voto adequado, confirmando a sentença no particular. Senhor presidente, só acrescentando um argumento, é que eu entendo o seguinte: quando é determinada a realização da perícia técnica, na verdade, a vistoria em loco trata da matéria de fato. Então, meu entendimento, e a questão aqui é teórica, é meu entendimento que admitir prova testemunhal viola aquele artigo do CPC. Só nesse ponto, é questão técnica jurídica. Pois não. Doutor Mauro. Eu também estou de acordo, senhor presidente. Então, prevalece o voto anunciado pelo relator, que ele próprio já ressalvou seu entendimento. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maristela, no 4 da pauta, inscrita a doutora Ana Marcela Amaral, pela recorrente reclamada em Brandes S.A. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos pela segunda e terceira reclamada. No mérito, eu estou negando de provimento. Doutora tem a palavra. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador dessa egrégia turma e demais presentes. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que em 5 processos deste colendo tribunal foi dado provimento ao recurso das reclamadas, inclusive aqui na segunda turma, em 2 processos, um na 9ª turma, outro na 11ª e outro na 8ª turma. Isso porque as reclamadas negaram a prestação de serviço do autor e não há qualquer prova nos autos acerca da suposta prestação de serviços. Inicialmente, não se pode deixar de mencionar que houve julgamento extra petita quanto à declaração de grupo econômico entre as recorrentes, de modo que o douto juiz Acó, apesar de reconhecer que o contrato de facção foi firmado única e exclusivamente com a terceira reclamada, declarou responsabilidade existente entre a segunda e a terceira reclamada de forma solidária, e no processo só há pedido de condenação de forma subsidiária entre as reclamadas. A segunda reclamada, ela negou a prestação de serviço da autora, pois jamais manteve qualquer relação com a primeira reclamada e desconhece essa empresa. Ela realiza a fabricação de seus próprios produtos, não terceirizando a sua atividade. E, mesmo assim, foi condenada a responder pelas parcelas deferidas de formas... foi condenada a responder pelas parcelas deferidas. Já em relação à terceira reclamada, essa negou a prestação de serviço junto aos autos contratos de facção, de natureza comercial, que tem por objeto a entrega de produtos prontos e acabados, sem qualquer terceirização da prestação de serviços. Além disso, o objeto social da primeira e da terceira reclamada são completamente distintos. Enquanto que a primeira reclamada possui como objeto social a fabricação de produtos, a terceira reclamada possui como objeto a comercialização. Ademais, conforme se verifica pela respeitável sentença, o douto juiz Acó condenou a segunda e a terceira reclamada apenas com base no depoimento pessoal da autora e da primeira reclamada, que não podem servir de provas contra as recorrentes. Não foi observada a regra prevista no artigo 818 da CLT acerca do ônus da prova. A autora não se desincumbiu de seu ônus, não provou a prestação de serviços. Conforme o artigo 391 da CLT, do Código de Processo Civil, quer dizer, a confissão faz prova apenas contra o confitente, não podendo prejudicar os litisconsortes. Ou seja, o depoimento pessoal da primeira reclamada não poderia jamais prejudicar a segunda e a terceira reclamada. Foi nítida a intenção da primeira reclamada de tentar repassar todas as obrigações trabalhistas
para a terceira reclamada, conforme se verifica pelo seu depoimento pessoal. O próprio sócio da primeira reclamada e a autora admitem que o contrato firmado entre a terceira reclamada e a primeira foi de facção. Não houve qualquer prova oral, testemunhal acerca da suposta prestação de serviços. O autor laborou fora das dependências da terceira reclamada e não havia qualquer ingerência da terceira reclamada nas atividades do autor. Ele mesmo confessa que era a esposa do sócio da primeira reclamada, Iracema, quem atuava tomando conta do trabalho executado na empresa e distribuindo tarefas e fazendo controle de qualidade dos produtos. Ora, a terceira reclamada não produzia qualquer ingerência nas atividades. E eventual fiscalização era apenas em relação ao controle de qualidade dos produtos e não em relação às atividades da empresa. E não havia exclusividade, de forma que a primeira reclamada foi constituída em 2003 e fechou o contrato de facção com a terceira reclamada apenas em 2014, ou seja, não havia qualquer exclusividade também. Diante do exposto, requer às recorrentes que seja dado provimento ao recurso para excluir a responsabilidade subsidiária dessas empresas. Pois não, eminente relatora. Senhor presidente, a respeito do julgamento ultra ou extra petita, a sentença, apesar de ter falado no grupo econômico, ela atribuiu a responsabilidade subsidiária às reclamadas. Bom, eu já julguei, sim, nesses contratos da Imbrand, com as empresas que trabalham em regime de facção. Eu já afastei a responsabilidade da Imbrand e de outras reclamadas, mas aqui eu estou até, inclusive, fazendo menção à alteração do meu entendimento. Que a prova dos autos aqui, em especial o contrato de D17 AFDDE, revela a existência de contratos de facção entre as empresas. No entanto, nesse caso aqui, o preposto da primeira reclamada, ele confirma com todas as letras a ingerência da segunda e terceira reclamada no modo de produção, inclusive com a fiscalização de representantes dessas empresas que mensalmente compareciam ao local de trabalho da reclamante. Tem vários outros processos, inclusive um julgado na semana passada, da relatoria do doutor Sebastião, em casos idênticos, que mostra a ingerência da Imbrandes na forma de fabricação, no desenrolar do processo produtivo, e a empresa contratada, nesse caso, sequer possuía know-how, e sendo dependente técnica e financeiramente da empresa contratante, que era sua única cliente. Então, por conta dessas circunstâncias, eu estou mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária das RES. Pois não. É isso, senhor presidente. Doutor Mauro. Senhor presidente, eu posso pedir vista desse processo? Sim, pode. Porque quando fala do depoimento pessoal, ele se refere ao depoimento pessoal do preposto da primeira reclamada, que é interessado, no meu entender, até agora, no resultado da sentença aqui. Então, eu prefiro reexaminar isso. Pois não. Então, fique com vista para a próxima sessão para o juiz Mauro. Obrigada. Vamos ao próximo. Passando para a sessão do doutor Mauro, no 15 da pauta, inscrita a doutora Fernanda Dias Guimarães pela recorrida, que irá apenas assistir ao julgamento. Número 15. Quem está aí? Qual doutor Mauro? Ela assistirá pela recorrida. Pela recorrida, né? Tinha inscrição, mas... Como ela está para recorrida, fica mais fácil. Posso? Sim. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Então, o doutor Mauro está propondo negar o provimento, manter a decisão de origem. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Doutor Jales? Também de acordo. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Vamos ao próximo.
Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 16 da pauta, inscritos, doutor Rodrigo Ribeiro doutora Carolina Fátima Assis Oliveira, pela recorrida FEComércio, e doutor Gustavo Guimarães Linhares, pelo recorrido Sindicato dos Empregados do Comércio Teoflotone. Pois não. Bem, minha proposta de voto nesse caso é de conhecer o recurso deposto pela autora e dar-lhe provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito pronunciado pelo juiz Acor, determinar o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o mérito do pedido referente à declaração de ineficácia da cláusula 34ª, como se entender de direito, ficando prejudicada a análise dos demais pontos do recurso. Então, o mérito vai ser apreciado na primeira instância. Essa é a minha proposta de voto. Passa a palavra ao eminente advogado inscrito. Excelência, só ratifico as contrarrazões apresentadas pela parte. Porque vai voltar para o primeiro grau, né? Então, vamos ver que vai decidir lá. Esse é meu voto, doutor Jales. Senhor presidente, a minha divergência aqui é o seguinte: eu negava provimento, entendendo que a sentença do meritíssimo juiz está correta, embora por outra razão. A declaração, em tese, de ineficácia de cláusula de norma coletiva é de competência da SDC e não da Vara do Trabalho, que nem mesmo tem jurisdição no restante do Estado. Então, de forma que eu negava provimento ao recurso. Aqui nós estamos analisando no âmbito dessa empresa, apenas com relação a ela, por isso que já entendi que a competência é da Vara. Doutora Maristela? Eu penso que é um precedente. Pensa, Vossa Excelência, o Supremo inclusive, suspendeu o julgamento da validade da norma coletiva. Agora, a parte pede a declaração de nulidade de uma cláusula dessa norma. Um juiz singular. Eu, data máxima vez, em tese, né? Porque pediu em tese. Ineficácia em relação a ela, isso que eu entendi. Mas eu compreendi, nós já julgamos na FDC e deu uma discussão interessante na FDC sobre isso, porque é um ponto meio limite. Doutora Maristela. Eu estou acompanhando o seu relator, porque eu entendo que nem as empresas, o trabalhador tem legitimidade para propor, junto à SDC, uma ação anulatória. Então, eu acho que tem que ser decidida no processo da ação individual mesmo. Pois não. Então, vencido o desembargador Jales, prevaleceu o voto por mim enunciado. O próximo. Passando para a sessão, doutora Maristela, no 19, inscrita a doutora Alessandra Siqueira de Almeida Veras, pelo recorrente. Senhor presidente, eu fui reler a conclusão do voto agora de manhã e eu fiz uma alteração na conclusão. Eu vou explicar, depois eu leio a parte já, que eu estava excluindo as horas laboradas após a sexta. Mas se eu excluía as horas laboradas após a sexta, estou excluindo após a oitava. Porque eu estou considerando que a reclamante, durante determinado período, ela exerceu o cargo de confiança. Então, eu fiz uma alteração aqui na sessão, na conclusão, e vou ler de acordo com a alteração. Pois não. Porque se eu excluir a partir da sexta, eu estou excluindo a partir da oitava. Então, eu fiz uma alteração na conclusão. Pois não. Então, qual que é a nova conclusão, portanto? Vou ler a nova conclusão. Bom, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado, método dando provimento parcial para a... Desculpa. Foi ler muito depressa, por isso. Eu acho. Tá, devagarinho. Estou dando parcial provimento ao apelo do reclamado para a enquadrada a reclamante no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, no período em que ela exerceu a função de supervisora. E, por consequência, eu vou acrescentar esse período aí que não está. Por consequência, excluo da condenação o pagamento da 7ª e 8ª hora no período em que ela exerceu a função de supervisora,
B. Determinar a adoção do divisor 220 no período em que a reclamante estava sujeita à jornada de 8 horas. C. Limitar a condenação do intervalo intrajornada aos dias em que houve prorrogação de jornada por mais de 10 minutos, ficando também limitada às horas intervalares a partir de 11/11/2007 ao pagamento apenas do tempo suprimido com respectivo adicional de horas extras, sem qualquer reflexo nas demais parcelas. D. Condenar a reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos do réu no importe de 10% a incidir sobre os valores dos pedidos julgados totalmente improcedentes. Observado o disposto no artigo 791-A, 4 da CLT. Reduz o valor da condenação para 25 mil e das custas para R$500, facultando ao reclamado requerer a restituição das custas processuais recolhidas a maior nos termos da Instrução Normativa número 2, de 22/5/2009, da Secretaria de Tesouro Nacional. Porque tem uma parte que a reclamante exerceu a função de caixa, realmente, nesse período, ela estava sujeita à jornada de 6 horas. Por isso que eu tive que fazer essa adequação aqui para evitar embargos declaratórios. A senhora entendeu, doutora? Entendi, sim. Doutora, aguarda eventual voto divergente, doutora? Sim, aguardo, excelências. Doutora Maristela já indicou o voto. Doutor Mauro? De acordo. Eu também estou de acordo, então a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Obrigada a todos, tenham um bom dia. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 39 da pauta, inscrita a doutora Fabiana Neves de Souza, pelo recorrente reclamado. Muito bem. Divino Rodrigues Benfica e Itaú Unibanco. É também um processo bem longo, cuja conclusão de voto é a seguinte. Eu estou propondo conhecer dos recursos no mérito. Estou propondo dar parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar a integração da participação dos resultados ao salário do autor com reflexo em férias, 13º Fundo de Garantia. 2. Determinar a aplicação da TR até 24 de março e o IPCA a partir de então. E, por maioria, e também estou dando parcial provimento de recurso do reclamado para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação com o paradigma Márcio Elísio Quirino e respectivos reflexos. Mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto. Passa a palavra à eminente advogada. Colenda Turma, ilustres desembargadores e demais presentes, bom dia. Bom dia. Em relação ao recurso do reclamado, eu vou pugnar pela procedência do recurso também em relação ao reajuste da CCT 96/97, em função da prescrição nuclear já deve ser aplicada ao caso. Em relação à integração da alimentação, eu quero ressaltar que o reclamado ele é inscrito no PAT desde 93 e as normas coletivas da categoria, desde esse período, vêm garantindo à parcela sua natureza indenizatória. Então, em função disso, a gente pugna pela reforma da sentença também em relação à integração da alimentação. Quanto ao recurso do reclamante, em que foi provido a integração da PR, quero aqui ressaltar que a PR ela é paga somente aos funcionários que são elegíveis a cargos de nível gerencial e ela é paga em substituição à PLR. Então, toda vez que a PR se mostra mais vantajosa ao empregado, ela é paga em substituição à PLR. Se buscarmos contra-cheques que foram acostados aos autos com a defesa, verifica-se que, a partir do momento que ele passou a exercer o cargo de nível gerencial, ele não recebeu mais a PLR. Ele somente recebeu a PR em função desta se tornar mais vantajosa do que a PLR. E aí, nas contrarrazões, em sede de defesa, a gente até juntou um quadrinho demonstrando a diferença entre a PR, a PLR, a PCR e a PLR adicional, justamente para mostrar que a PR
tem natureza indenizatória, ela não se trata aí de comissão ou de uma parcela que é paga sobre a produção do reclamante, mas ela está atrelada também ao lucro líquido do banco, nos mesmos termos que a PLR está, e ela é paga a empregados com cargos de nível gerencial em substituição à PLR. Ele não recebia a PLR disposta aí no acordo coletivo, e sim somente a PR, sendo a PCR e a PLR adicional uma parcela que é paga em valor único a todos os funcionários. E, por essas razões, a gente pugna pela que seja negado o provimento ao recurso do reclamante em relação a essa parcela. Pois não. Então, vamos aqui por etapa. A equiparação já foi atendida à pretensão do banco, que talvez fosse a parcela mais representativa. Quanto ao recurso do reclamante, no tema da PR, eu registro aqui no voto que, diferentemente da previsão legal quanto à PLR, essa PR foi instituída unilateralmente por uma circular e guarda correspondência com as premiações previstas no programa de incentivo aos resultados, AGIR. Então, ela não atende os pressupostos indicados na própria lei do PLR para ser enquadrada como tal. Por isso que eu estou entendendo que a natureza dela é diversa daquela da participação dos lucros prevista mediante norma legal. No tema do reajuste, a matéria já foi uniformizada aqui no tribunal pela súmula 56, que eu estou aplicando como tal, e estou mantendo da mesma forma. O outro tópico do auxílio alimentação, estou aplicando jurisprudência uniformizada também do TST, porque quando ele foi admitido em 82, o autor alegou que, desde sua admissão, sempre recebeu o referido benefício, sendo que, posteriormente, a verba passou a ter caráter indenizatório. Então, o TST, nessa situação, tem entendimento diverso. Por isso que eu estou mantendo integralmente a minha proposta de voto. Colho o voto segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, tem uma divergência parcial no recurso do reclamante. A verba de PR, PPR, eu entendo que elas têm a mesma natureza jurídica. Quando foi sustentado da tribuna aí, a PR é mais interessante do que a verba de participação. Então, aí, ela é paga nesse sentido, mas a natureza jurídica é a mesma. E no direito do trabalho, o que deve prevalecer é o princípio da primazia da realidade. Então, como nós não aceitamos em favor do empregado alteração em razão só da denominação, aqui também entendo que é o mesmo caso, com devida vênia. Vou ficar vencido no IPCAE, que eu entendo que só deve ser aplicada a todos. Entendo que nós estamos vinculando, violando a súmula vinculante número 10 do SL Supremo Tribunal Federal. E no recurso de revista do reclamado, eu vou ficar vencido na prescrição, porque eu não admito o famoso efeito lazarista do recurso, o Lázaro levanta-te e anda, aqui 22 anos depois, porque a Constituição Federal, no seu inciso 29, tem um prazo de decadência de 2 anos e um prazo de prescrição de 5 anos. E a Constituição Federal, estou falando disso há 30 anos, a Constituição Federal não tem nenhuma exceção. A lei ordinária não pode condicionar a norma constitucional, o princípio da hierarquia das normas jurídicas. Não vou ficar vencido aqui na prescrição, no reajuste 96, 97 e na integração do auxílio alimentação. Aqui por quê? A norma coletiva dos bancários sempre deu a natureza jurídica de indenizatória essa verba do auxílio alimentação, sempre. Além disso, o ônus da prova era do reclamante, porque é o fato constitutivo do direito. O reclamante não trouxe o processo. Então, eu vou ficar vencido nesses 3 pontos no recurso do reclamante. Doutora Maristela? Estou acompanhando a linha de meus precedentes. Então, prevalece o voto por mim anunciado, vencido nos pontos indicados, desembargador Jales. Obrigada, bom dia. Bom dia. Próximo. Passando para a pauta física,
que é o único da lista, 8 da pauta. Relatora, doutora Maristela. Inscrito, doutor Silvano Roberto Simões, pela recorrente. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Maria Auxiliadora e Caixa Federal. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito do provimento ao apelo para A. Determinar a inclusão das parcelas pagas pelo exercício de confiança, cargo comissionado / função gratificada e CTVA / porte unidade à base de cálculo da VP-GIP sem salário mais função. B. Condenar a réu ao pagamento das diferenças salariais decorrendo do cômputo das parcelas, função confiança / cargo comissionado / função gratificada e CTVA na base de cálculo da parcela VP-GIP / 100 salário mais função, conforme previsão nas normas internas da ACEF, observado o período imprescrito até a efetiva implantação da referida base de cálculo correta nos contra-cheques da empregada. C. Deferir os reflexos em férias, mais um terço, 13º salário, PLF, fundo de garantia, eventuais licença-prêmio e APIPs convertido em pecúnia. D. Determinar os repasses à FUNCEF decorrendo das diferenças salariais deferidas. Após o trânsito de julgado da presente decisão, incumbe a reclamada proceder aos recolhimentos tributários e previdenciários, onde couber na forma da lei, conforme se puder em liquidação de sentença, devendo comprovados nos respectivos autos, sob pena de execução deste, ficando autorizada a dedução dos descontos legais cabíveis. Para fins de cumprimento disposto do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara natureza salarial as verbas deferidas, exceto os reflexos em férias indenizados mais um terço e fundo de garantia. Juros de mora, razão de 1%, a incidir sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente, nos termos da súmula 200, contados desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, a teor dos artigos 883 e 39 da Lei 877. A correção monetária deverá ser calculada na forma da súmula 381, bem como no súmula 73 deste tribunal, observando a decisão proferida pelo Pleno do Colênio TST, no processo 479-600-2011-504-0231, tendo em vista a revogação da liminar proferida na reclamação constitucional número 22012 pela segunda turma do STF, ao julgar improcedente a referida ação, e determina a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito trabalhista até 24 de 3 de 2015 e do IPCAE a partir de 25 de 3 de 2015. Deverá a RE proceder à retenção do imposto de renda e recolhimentos previdenciários, onde couber na forma da lei, comprovando os autos, autorizada a dedução da cota previdenciária a cargo do reclamante. Em vez dos outros da sucumbência, ficando a RE responsável pelo recolhimento das custas processuais, fixado no imposto de R$1.000, calculado sobre 50 mil, valor arbitrário da condenação. Entendeu, doutor? Sim. Excelência, pela ordem, há alguma divergência, por gentileza? Se houver, eu lhe passo a palavra. Como vota o juiz Mauro? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo com o percussiente voto da eminente relatora, então, portanto, prevalece a conclusão do voto anunciado, a unanimidade e o resultado fica proclamado. Agradeço, sucesso, bom trabalho a todos. Obrigado, senhor. Mais algum? Sim. Tem mais uma inscrição hoje no PJE. Próximo. Então, retornando ao PJE, na inscrição que foi realizada hoje, antes do início da sessão, a sessão do doutor Mauro, no 18, inscrito doutor Marcelo Mendes Gomes, pela recorrida. 18 da pauta do doutor Mauro. 18. Por qual parte que ele está? Doutor Mauro, proposta de voto. Conheço do recurso, no mérito, nego provimento. Está negando provimento, só aguarda eventual voto divergente, doutor? Bom dia. Aguardo. Sim. Eu estou de acordo com a proposta do doutor eminente relator e doutor Jales. Senhor presidente, aqui eu peço vênia ao eminente relator, Vossa Excelência, eu acolhi a preliminar de nulidade. O reclamado chegou na secretaria da vara com 11 minutos de atraso. Ele compareceu 11 minutos depois do início, da hora marcada, ele compareceu 11 minutos na secretaria e obteve a certidão. Juntou o atestado médico que confirma a ocorrência do impedimento. Quer dizer, tem um atestado médico. Se fosse do reclamante, nós com certeza não deixaríamos ocorrer a revelia. Nesse caso também, eu, pela mesma forma, não deixaria ocorrer a revelia. Eu dava provimento, acolhia o recurso e declarava a nulidade da respeitável sentença ou fico vencido. Eu, como reclamante reclamado, acho que tem
Tem que ter um critério objetivo, porque senão é 5, é 10, é 11, é 30. Eu continuo acompanhando o eminente relator, mas o relator fica à vontade. Meu critério sempre foi de 15 minutos. Eu vi a observação do doutor Jales e eu observo aqui o seguinte, que a tolerância está dentro do que a lei diz. Né? E o fato que hoje, depois da reforma trabalhista, a parte pode constituir um preposto que nem seja empregado. E a parte vai junto a um comprovante de uma consulta médica, não é um atendimento de urgência. Mas mesmo assim é de um cirurgião dentista, né? Exatamente. Além disso, né? Quer dizer, então, há uma audiência com uma penalidade prevista, já marcada há algum tempo. E aí a parte resolve fazer uma consulta a um dentista, faltando meia hora para a audiência. Eu acho assim, a gente vive hoje, mesmo numa cidade de pequeno porte, mas sobretudo em cidade grande, a gente não pode... eu acordo muito mais cedo, levanto muito mais cedo quando tem compromissos, mesmo sendo magistrado, para que não ocorra atraso. E a parte... Mantém, então, né? Então, peço vênia para manter. Só pondero o seguinte, senhor presidente, proclamar o resultado. Dependendo da dor de dente, é pior do que uma consulta médica. Então, tá bom. Então, prevaleceu por maioria o voto do relator, vencido aqui o desembargador Jales. Obrigado. Pois Bom não. dia a todos. Bom dia. Tem mais algum? Então, agora, o nosso intervalo regulamentar. Senhor presidente, eu não sei se o advogado está aí, ele me visitou ontem, é um advogado lá de Teoflotone, um reclamante que faleceu. A gente hoje estava... O julgamento estava designado para hoje, ele faleceu a semana passada, e eles pediram a suspensão do processo, podia pregoar, se ele estiver aí, para liberar. Não, tá não? Informado, não. 12.129? Mas então já pregou de uma vez, já fica adiado. Então, pode... processo da doutora Maristela? 12.129. Ficar adiado para a próxima sessão, né? Mas é o seguinte, não é adiado para a próxima sessão, não. Eu estou deferindo o pedido de sobrestamento do processo sim. pelo prazo de 30 dias para que seja regularizada a representação do espólio na forma do artigo 12.5 do CPC, quer dizer, conjuntada da nomeação do inventariante. Ok. Então, vai ficar suspenso por 30 dias. Fica suspenso. Retira de pauta e fica... Tá. Intervalo regulamentar.